Previsão do tempo com Peter Scheuer. Então vamos lá, né? Vamos lá, diz o amigo aquele, né? Vamos à nossa previsão de hoje. Deixa eu só ver se está tudo ok aí com a conexão com o Peter. A gente às vezes fica meio... É que mudou o sistema aqui, né? Então a gente fica, às vezes funciona direitinho, às vezes a gente está se adaptando ainda, mas vamos ver. Alô, Peter? Alô, seu Peter? Oi, tá me ouvindo? Opa, tô te ouvindo. Estava dizendo aqui que a gente está se adaptando a essas novas... a essa nova tecnologia que estamos usando aqui, né? Estamos apanhando um pouco, mas daqui a pouco a gente acerta o negócio. Estava falando contigo aqui fora do ar, né? Estudos acerca dessa microexplosão e tem possibilidade de haver tido alguns tornados ou pequenos tornados aqui pela região também? O que tu me diz? O que aconteceu na região de São Miguel do Oeste foi uma microexplosão, de fato. Uhum. Foi um padrão de divergência de massa muito intensa que provocou esses ventos lineares acima dos 80 a 100 km por hora. Então, foi uma microexplosão, não tem nem o que questionar. Aquela chuva forte, aqueles ventos intensos, destrutivos. Mas, isoladamente, em um outro ponto, pode ter tido baixado um tornado sim. Só que são tornados breves que a gente chama, né? São aqueles tornados que tocam o solo e já levantam um voo. Só que isso, eu digo assim, São Miguel do Oeste, o que aconteceu em vocês aí na cidade foi uma microexplosão, mas ao redor da cidade. Algum outro pontinho ele pode ter tocado o solo. Pode ter, porque tinha mesociclone, tinha uma certa rotatividade. Hã? Pode seguir, pode continuar. Então foi uma microexplosão, o que aconteceu aí, mas um outro ponto da região pode ter tido, sim, a formação de um breve tornado, assim, pelo menos um F0, tocou o solo, assim, deu aquela distorcida, voltou, mas, repito, foi uma microexplosão que aconteceu dentro da cidade, mas bem pontualmente ao redor, assim, da cidade, alguma coisinha de leve, assim, associada a algum tornado breve, pode ter, provavelmente aconteceu, provavelmente. Uhum. Mas enfim, agora vamos pensar para frente, né? Vamos ver o que a gente vai ter, né, para esse final de semana por aqui. Que vem mais por aí, hein? Eita! Vem o quê? O senhor vem devagar com esse negócio aí. Vem mais o quê? Explique. Não, assim, ó. Se prepare. Assim, o que acontece? Primeiro que hoje é um dia, assim, bem aproveitável. É um dia de tempo bom, nublado, intercalando com alguns momentos de sol. É um dia bem aproveitável, propício para as atividades ao ar livre. A condição de chuva para hoje é pequena. Se tiver ocorrência de chuva, é de forma bem isolada. E a maior parte do período vai seguindo relativamente aproveitável, tá? Então, o tempo é bom, bem estável, temperatura máxima prevista aí é de 22, 24 graus, formação de nevoeiros, formação de neblina, mas tudo isso aí vai se desmanchando aos pouquinhos. E assim, ó, durante o decorrer dessa sequência de sábado, tem chance para ter pancadas com trovoadas bem mal distribuídas entre a madrugada e início da manhã, depois melhora. Aos poucos o sol vai aparecendo e a temperatura sobe, chegando aos 25 graus. No domingo, sol, nuvens e tempo seco e com temperatura mais elevada, com 28 graus. E aí, na próxima semana que começa a ter mudanças, né? Então, até o fim de semana tá tudo certo, né? Se tiver algum temporal amanhã, repito, né? Por conta dessa baixa pressão que está sobre o território gaúcho, que pode disparar alguma pancada com trovoada. Mas o alerta que a gente faz, referente a tempo severo, é na terça para quarta-feira. Então, na segunda é um dia com tempo firme, com sol e calor. Terça de manhã é quente e ventoso. Tem alguns momentos que venta forte e tem alguns momentos assim que fica abafado. Mas o sol ele ainda predomina ainda de manhã. Durante a tarde e noite, chega a frente fria, organizando muitas áreas de instabilidades, tem previsão de chuva
risco para ter formação de alguns temporais, algumas tempestades que podem apresentar severidade. Severidade que eu digo é microexplosão e tornado. Bom, a gente já está meio que acostumado já, né? Então pode acontecer. Tem risco, tem ingrediente para isso. E depois uma queda monstruosa da temperatura. Então na quarta-feira, chuva, trovoada, vai melhorando mais no final do dia à noite. E na quinta, sexta, na semana que vem, daí o tempo é bom, com formação de geada, principalmente nas baixadas e vales. Pois é, alguma pergunta ali, Lucélia? Não. Hoje o pessoal está só ouvindo. Eu estou deixando aqui, inclusive nós deixamos aqui, como nós estamos com esse problema de colocar as imagens no ar e aí não consegue ver o Peter, a imagem alta aqui da nossa câmera não se vê nada, né? Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é a imagem alta, não vê nada, porque tem uma neblina danada. Então eu deixei as imagens lá do trevo de Guaraciaba, imagens cedidas pela Vigi, também bastante neblina. A região toda com neblina, né, seu Pedro? Ô, tu que mora aí do lado, o aeroporto está aberto ou tu não sabe? Deixa eu dar uma olhada para cá. Não, tá fechado, tá? Fechado, 100% neblina. Imagina. Ele só olhou para o tempo, sabe? Ninguém pousa. Região para ter neblina essa nossa, né? Tá louco. Tem pergunta aqui, o Júnior Contini quer saber o clima em Porto Alegre esse final de semana. Chuva e trovoada, risco para ter formação de alguns temporais, mas não ruim assim 100% o tempo todo. Justamente por quê? Porque a baixa pressão ela vai estar se formando no centro-sul, então vai ter momentos que até dá para aproveitar um pouco. Então assim, hoje, por exemplo, hoje é um dia de tempo bom em Porto Alegre, mas amanhã, de manhã é bom, mas à tarde já tem chuva e trovoada. Aí no domingo chove de maneira assim irregular, pancadas com trovoadas, intercalando com períodos de sol. E aí na segunda daí é mais instável. A nossa amiga Noé diz assim, como é que a gente se prepara para tornados ou microexplosões? Há alguma... Aqui para nós já não tem estrutura nenhuma. Se lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, eles apanham com isso, imagina nós aqui. Exatamente. É ir sobrevivendo, como a gente vem fazendo nos últimos anos. Mas assim, o lugar mais seguro para você estar quando tem uma microexplosão, quando tem algum evento tornádico, é o banheiro de alvenaria. É o lugar que menos tem vento encanado. E ali é o local, mas se isso um dia acontecesse de um tornado passar assim, tal, etc., é o banheiro. O banheiro é o local mais seguro que tem na casa. Então tá, meu amigo Peter. Então, fechamos por hoje, né? Esperamos que a gente acerte aí para ver as suas imagens. O povo gosta de lhe ver, principalmente por conta da sua indumentária, que um dia tem aquele chapeuzinho de catar-ovo, um dia tem aquela camisa lenhador. O pessoal gosta muito, viu? Tá certo? Então, nós temos que lhe ver aqui. Tem a pergunta aqui, ó, a Adri. A Adri está dizendo que vai ter confraternização ao ar livre amanhã. Vai estar muito frio, Peter? Mas Adri, ao ar livre amanhã? Não vai estar assim. Amanhã está de boa. Sim, vai estar uma temperatura assim mais agradável. Ela deve chegar até uns 24, 23 graus. Então vai estar bem estável mesmo. Tá. Não vejo... Só que assim, o problema é de manhã. É de manhã ou à tarde? É de tarde? De noite. Eu acho que aqui ela não... É à noite. Noite. Não, daí de noite tá tranquilo. Tranquilo. Então tá. O problema é madrugada e manhã. É madrugada e manhã que tem um risco maior. Tá. Para ter essas pancadas com trovoadas. Então assim, ó. Essa próxima semana tem que ficar atento, tem que ficar em alerta. É com a passagem rápida dessa frente fria. Essas passagens rápidas de frentes frias, ainda mais quando tem forte baruclinia, quando ela é polar, quando ela tem essa característica polar, ela sempre vem com supercélulas. Olha só. Só falta vir mais uma dessa para incomodar, né? Putz. Não, mas vai... Até a Rosa perguntou na terça-feira em Chapecó, é a mesma situação para aqui, né? Tem que ficar em alerta, né? Coisa. Tá. É a mesma coisa, porque quando essas células... Tu vê, e uma passou bem próxima aqui, teve muito raio também, por volta ali das 2h30 da manhã, só que para mim foi uma pancada mais tranquila, porque ela passou ao redor, mas essa supercélula que passou bem em cima de vocês aí, ela foi bem impactante, ela tinha uma convergência
de ventos quentes dentro dela, ali no updraft. Meu Deus, muito intenso. Então foi uma microexplosão que aconteceu. Teve até alguns vídeos assim, dizendo, mas foi um tornado. Não, foi uma microexplosão. Microexplosão, não tem nem o que questionar ali. O tornado, quando ele pega e atinge uma determinada área, é algo assim que não tem esse rastro aí que teve aí dentro da cidade. Então, os ventos, eles são lineares na microexplosão. Sim, sim. E já no tornado tem convergência. Ele vai sugando tudo que tem em superfície. Então, assim, o que aconteceu em São Miguel do Oeste foi microexplosão 100%. Certo. Mas bem isoladamente, outro pontinho pode ser que tenha tido algum tornado, aqueles tornados breves, sabe? Que tocam o solo e já retornam. Eu entendi. Então, Beleza, então, meu amigo. Olha, uma boa sexta-feira aí pra ti, viu? Mas então tá, pessoal. Um abração pra vocês, ótima sexta-feira. E se der tudo certo, daí eu passo aí. Então tá, vamos te aguardar tomar um mate. Valeu, meu amigo. Um abração. Tchau, até mais. Até. Até mais.